Com muita alegria novamente encontramos-nos aqui diretamente no estúdio e ao vivo na TV Primer, TV São José, para levarmos a todas e todos a nossa mensagem de vida, otimismo e esperança. Na palavra do Padre Pedro José Keller, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, na cortesia, especialmente do seu Pedro Carioca Calçados, muitas lojas e aliás todas elas servindo muito bem. E nós sabemos se uma pessoa foi bem atendida por uma balconista, um balconista, a pessoa de modo geral volta para lá. Isso já aconteceu comigo. Mas se a pessoa não foi bem atendida pela balconista, então evita, e a melhor propaganda é de boca em boca. Nós sabemos disto. Eu sei porque tenho parentes também que têm lojas e sempre procuram exatamente os proprietários orientar os balconistas e balconistas, mesmo depois de provar uma porção de sandálias ou de sapatos de um tipo e de outro tipo, mesmo que a pessoa, depois de quase 15, 20 minutos ali, fazendo que o balconista abra diversas caixas e mostrando, e a pessoa prove um sapato mais outro, e depois, não, mas obrigado, eu vou ver, talvez eu volte outra vez. Você não pode chiar. Até gostaria, talvez, de dizer, puxa, mas eu perdi tanto tempo com você e agora você vai embora sem comprar nada? Não, você deve, com gentileza, muito obrigado, quando quiser pode retornar, estou aqui pronta, à disposição, ou outra balconista, outro balconista irá atender também a você, como eu atendi você. Que bonito isso ali. Isso é reconhecer que todos nós somos irmãos, um precisamos do outro, sem dúvida nenhuma. Mesmo um médico não pode dizer, eu nunca preciso de ninguém. Amanhã depois, ou daqui a um tempo, pode acontecer que numa BR-101 ou numa estrada do interior, furou um pneu e ele não sabe trocar o pneu. Ele sabe fazer muito bem cirurgia. É um grande doutor, muito reconhecido, mas e ali está passando alguém, ou mesmo um outro carro que vem, pronto, nem sabe, nem o conhece, mas o senhor precisaria de uma ajuda? Ai, graças a Deus, sabe que eu nem sei trocar um pneu. Isso já aconteceu comigo. Eu com jeito, eu também, mas só que eu levo um tempo. Mas mais de uma vez aconteceu, de eu numa situação dessa, chegar alguém e sem me conhecer, trocou o pneu para mim. Eu fiquei muito agradecido. E, às vezes, até ofereci um dinheirinho. Não, obrigado. E, às vezes, eu me identifico. Ai, padre, que bom eu poder ter feito uma ajudazinha para o senhor. Isso é saber ser filho de Deus. Isso é saber que todos nós precisamos um dos outros. Bem, mas nós agora já iniciamos para muitas pessoas, para muitos pais e para muitos estudantes, muita alegria por se encontrarem com seus coleguinhas das salas de aula, aula presencial, mas sempre, claro, com muito cuidado, como os colégios, como as escolas públicas, como as universidades estão proporcionando. Mas o estudante deve colaborar. Gostaria de dar um abraço naquele amiguinho, naquela amiguinha, naquela coleguinha que faz quase um ano que não viu mais. Mas
simplesmente é difícil. O coração pede, o sentimento pede para dar um abraço. Mas a sua vida, a sua saúde e a vida e a saúde do seu semelhante é muito mais importante do que esse abraço carinhoso. E toda pessoa compreende. Reze também pelo seu colega, pela sua colega. Especialmente se você sabe que alguém está enfermo, enferma. E se, infelizmente, partiu desta vida para a eternidade, o melhor que nós podemos fazer é a oração. Eu, quando sei de uma pessoa, seja uma pessoa que eu nunca ouvi na vida o nome, mas eu rezo que Deus lhe dê a felicidade eterna. E quantas pessoas que eu rezei missa de 7º dia ou de 30º dia, e muitas pessoas bem conhecidas. E olhe bem, esse vírus atinge qualquer pessoa, então devemos ter todo o cuidado. Por exemplo, a semana passada ainda, muitos ouviram falar, faleceu Dona Regina Rank. Aliás, uma pessoa muito piedosa, muito caridosa. Eu falei com o filho dela, seu Luciano, que é o proprietário de todas essas lojas Avan. Ele também foi atingido. A esposa do seu Luciano também. Mas, graças a Deus, e quanta gente não rezou pela saúde dele, porque uma pessoa se partisse por essa vida para a eternidade, Deus me livre, quantos milhares de funcionários ficariam ali, por certo também rezaram, mas ela partiu desta vida para a eternidade, porque sem dúvida nenhuma Deus viu que era uma fruta madura, por todo o bem que ela fez nesta vida, recebeu sem dúvida nenhuma a recompensa eterna. Assim eu rezei missa, por exemplo, da esposa de um senador. Rezei também pela esposa de um grande conhecido meu, até amigo meu de anos, de uns 45 anos, um grande empresário. E assim, de pessoas bem simples, de pessoas de cor, de operários, enfim, de estudantes que partiram desta vida para a eternidade. Para mim não existe, como também para Cristo Jesus, nem para Deus. Não faz acepção de pessoas, não faz distinção de pessoas. Para mim, todas as pessoas somos filhos do mesmo Pai eterno, fazendo a nossa jornada por esta vida rumo à eternidade. Uns partem mais cedo, outros mais tarde, mas a nossa mansão, a nossa casa eterna, será a casa do Pai eterno. E um dia todos nós partiremos. Um dia, hoje, eu dizia para uma pessoa, uma coisa certíssima é que todos nós um dia partiremos desta vida para a eternidade. Bem, mas então sabemos que já muitas escolas públicas e colégios iniciaram as suas aulas e universidades também, já na semana passada ou ontem, ou irão iniciar na próxima semana, ou enfim, ou no início de março. Enfim, a alegria para os pais, também com preocupação, sem dúvida nenhuma, alegria para estudantes. E nada melhor do que nós pedirmos também, neste momento, as luzes daquele que ilumina a nossa mente e move o nosso coração para a vivência da fraternidade, a vivência da caridade, para tratarmos a todos os nossos colegas, seja na nossa sala de aula, seja do nosso colégio,
seja uma cadeirante ou um cadeirante, seja de uma cor, seja maior ou menor, seja já uma pessoa mais madura, que está ali enfrentando os seus estudos, seja uma pessoa que não tem a mesma capacidade que você tem, mas devemos atender e querer bem a todas e todos. E, sem dúvida nenhuma, então também Deus vai nos abençoando sempre cada vez mais. E quando você souber de um coleguinha seu, queira Deus que não aconteça, mas pode acontecer nessa pandemia. E quando você souber que um coleguinha está doente, tem que ficar em casa durante uns dias e mais dias, até que novamente ele se sinta restabelecido, reze também por ele. Quantos médicos, aliás, eu morei no hospital, porque estou atendendo, nos meus 60 anos de padre, já antes de padre, como estudante, eu visitava as pessoas enfermas nos hospitais ou em casa, mas eu morei 19 anos no Imperial Hospital de Caridade, atendendo outros hospitais aqui, milhares e milhares de enfermos, mas eu nunca vi tantos médicos falarem e dizerem para os seus pacientes, para as pessoas enfermas, vejam bem, olha, é uma doença nova, é uma doença que nós não temos conhecimento, peça, reze ao Pai do céu, para ajudar a você, para me proteger também a mim. Eu sei de pessoas, médicos que disseram, quando o paciente vai agradecer, olha, agradeçam a Deus, as minhas mãos, a minha capacidade, foi Deus que me iluminou para poder atender bem a você. E eu sei disso especialmente de uma pessoa que os patrões gastaram mais de 600 mil com esta pessoa, e que esteve morta durante 3 vezes, segundo os médicos, e quando um dos patrões foi agradecer ao médico, especialmente ao médico principal, o que é que ele disse? Não fui eu fui instrumento, as minhas mãos e a minha inteligência foi instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho alguns depoimentos de pessoas que estavam como que mortas nas UTIs. Acontece. A vida está nas mãos de Deus. E pela oração dos próprios médicos, para os seus pacientes, se recuperaram. Então, essas aulas presenciais, rezemos então, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, para que ele continue a iluminar a todas, não somente aos estudantes, mas também aos professores e professoras, seja lá as professoras que acompanham as criancinhas já de 6 ou 8 ou 10 meses lá também nas salas de aulas. Nós sabemos que há colégios ou salas, especialmente colégios, que já atendem crianças de 1 ano. Então também aquelas, como também os professores e professoras do ensino fundamental, do ensino médio, universitário, o curso de especialização, o doutorado. Todos então, que o Espírito Santo ilumine. Veja que oração bonita. Ó vinde Espírito Criador. Nós sabemos na Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ó vinde Espírito Criador, as nossas mentes visitai, iluminai a nossa
inteligência, os nossos corações enchei com a vossa graça divinal. Chamados sois Consolador, do eterno Pai excelso dom, sois fonte viva, fogo, amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons, os 7 dons do Divino Espírito Santo, o dom da inteligência, da sabedoria, da ciência, da fortaleza, da piedade e do temor de Deus, especialmente, e também do conselho. Ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai, a nossa mente iluminai, o vosso amor em nós vertei, nós somos fracos, ajudai, a vossa força concedei, ao inimigo repeli, afastai, dai sem demora a vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus. Fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis. Sabemos que o Espírito Santo procede do amor do Pai para com o Filho. Então gera o Divino Espírito Santo. Rendamos glória a Deus, o Pai, glória ao Senhor que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. Então, invoquemos sempre. Eu sempre tenho dito, seja para o vestibular, seja para o Enem, seja para uma prova, reze ao Divino Espírito Santo. Eu sempre fui muito devoto do Divino Espírito Santo nos meus anos de estudos e continuo sempre rezando, pedindo que o Espírito Santo ilumine a minha mente para que eu possa continuar como eu continuo, sempre estudando. Aliás, devemos cuidar para nunca deixar enferrujar a nossa mente, porque é uma mente que vai ali lendo, estudando, ela não enferruja, por assim dizer. Isso eu gosto de colocar muitas vezes. Então, apesar da idade que eu me encontro, mas sempre estudando, lutando, aprendendo, preparando os programas de rádio diariamente, às 6h30 da manhã, na Rádio Guarujá de Florianópolis, como também aqui, sempre nas terças e quintas-feiras, às 14h30, às 15 horas. E, neste momento, somos convidados a nos unirmos ao Salmo 8, para que maravilha refletirmos um pouco esse Salmo 8, onde nós glorificamos e exaltemos o Senhor Deus, nosso Pai e Criador, onde rezamos: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O nosso nome é conhecido por quem? Pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela, quem sabe, a cidade nós vivemos. O governador é mais conhecido, o presidente da República é mais conhecido, mas Deus não. Como diz aqui, Deus, o nome de Deus, todo o universo conhece, sabe quem é Deus, o Criador. E veja bem, contemplando estes céus, este universo que plasmastes, que moldastes e formastes com dedos de artista, um verdadeiro artista. Você vê como Deus é um grande artista.
Não existe um rosto, pense, você já pensou isso um dia? Não existe um rosto igual, não existe uma impressão digital dos seres todos no mundo. Veja, o verdadeiro pintor não faz o mesmo quadro, sempre faz diferente. Deus é o grande artista do mundo, fez todas essas maravilhas e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor Deus, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Os seres humanos, a inteligência, a força de vontade, a memória, são 3 faculdades fundamentais. O leão tem mais força. O elefante pega, por exemplo, um ser humano pela tromba, joga longe. Eu vi na África um elefante bravio. Putz, Senhor, nunca pensei. Eu já vi muito elefante no circo, mas ali só elefantes domados e tal. Mas olha o elefante bravio avançando em nós, naquela caminhonete bem alta, e tocamos embora, quase que o motorista dessa caçamba enorme, bem alta, para evitar um animal feroz. O elefante pegou uma árvore lá, com a tromba estraçalhou. Então, o elefante é muito mais forte, o leão é mais poderoso, uma cobra sucuri ou uma jiboia. Eu falei com um senhor lá na Amazônia, 1.700 quilômetros além de Manaus. Meu Deus, foi pego por uma sucuri de 1,5 metro. Ele dizendo, se não fosse meus filhos, eu estaria morto. Mas eu nunca pensei que os meus ossos estralassem tanto quando essa sucuri de 1,5 metro, imagina só, de 1,5 metro, me espremeu. E os filhos chegaram rapidamente e tal, com a pedra em cima da cabeça e tal, até acabar com a cobra, senão ela teria me acabado. Mas nós somos seres frágeis em si. Nós vimos agora, nessa pandemia, um vírusinho invisível acabando com qualquer pessoa no mundo. Todos nós, refugiados dentro de casa, por assim dizer, usando a máscara, cuidando da nossa vida, e quando cuidando da nossa vida, estamos cuidando da vida de nossos semelhantes. Então, aqui Deus, e tratar-nos com tanto carinho, pouco abaixo de Deus, criastes o homem, a mulher, coroando de glória e esplendor, vós lhe desse poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Então vemos a maravilha que Deus nos criou, e muitas vezes o ser humano é muito orgulhoso, cheio de si. E nessa pandemia, quantos orgulhosos, pensando de ser muita coisa na vida, desprezando, quem sabe, outras pessoas. Alguns deles foram atingidos também por essa pandemia, passaram pela UTI e na UTI viram que eles eram seres frágeis. Muitos mudaram completamente de atitude, mas infelizmente há aqueles que continuaram ainda orgulhosos pela vida afora. Então, procuremos cada um de nós vivermos uma vida com simplicidade, com humildade. E os santos que nós celebramos hoje, Nossa Senhora de Lourdes, e também hoje é o Dia Mundial do Enfermo, da pessoa doente, que todos nós devemos dar atenção.
termos carinho para com as pessoas enfermas. É claro que nessa pandemia nós não podemos visitar nossas pessoas, as pessoas enfermas, mas então procuremos rezar por essas pessoas. Então, também celebramos o dia de São Lúcio, Santo Adolfo, São Gregório II Papa, São Lázaro, Santa Teodora, que era imperatriz, e os santos do próximo domingo, São Valentim. Você sabia que domingo, o dia de São Valentim, é o dia do amor, do verdadeiro e sincero amor? É no próximo domingo. São João Batista da Conceição, São Leocádio de Ravenna, São Cirilo, São Metódio. E sábado agora é o dia do rádio. Quanto bem não faz os radialistas. E eu, graças a Deus, também tenho meu programa na Rádio Guarujá de Florianópolis, e já há tantos anos, desde 1968, interrompi uns 3 anos, mas depois pediram que eu retornasse e com muita alegria. E Nossa Senhora de Lourdes apareceu para Santa Maria Bernadette Subiru, no dia, especialmente em 1858, em Massabielle, nos Pirineus, nas montanhas da França, e lá na gruta de Massabielle, e ela então, na 16ª aparição, ela disse para Bernadette Subiru: eu sou a Imaculada Conceição, confirmando aquilo que o Papa Pio IX, no dia 12 de dezembro de 1854, proclamou o dogma da Imaculada Conceição. E Nossa Senhora, especialmente, pediu que nós rezássemos, fizéssemos penitência, procurássemos aceitar nossos momentos de tristeza, de lutas, de compromisso, de trabalho, de estudos, por amor ao Cristo Jesus, especialmente pela conversão dos pecadores. E na próxima terça-feira nós celebramos o dia Carnaval, que sempre era feriado. Agora muitos estados e muitas cidades como que aboliram este dia do Carnaval. E para alguns lugares é dia facultativo, mas procuremos nós vivermos o nosso dia como um dia normal. Então, especialmente, nós falaremos ainda na próxima terça-feira, se Deus quiser, algo sobre o Carnaval e também sobre a campanha da fraternidade. E com esses sentimentos, terminamos mais um programa de mensagem de vida, otimismo e esperança, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da água que você irá depois beber com muita fé e você vai ver o grande bem que ela lhe fará. A bênção da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Lourdes, também em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção desta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser.